Estes são os 10 maiores animais que já viveram em nosso planeta. E se você acha que já viu algum animal gigante, me acompanhe nessa viagem à pré-história e conheça esses animais colossais do passado. Seja bem-vindo ao Mundo Curioso. Antes dos tempos modernos, quando encontramos pequenos tatus e escorpiões discretos, existiam preguiças do tamanho de um ônibus e libélulas que poderiam facilmente ser confundidas com helicópteros. No vídeo de hoje, vamos explorar os verdadeiros gigantes que andaram por aqui. E não estamos falando de dinossauros. Afinal, é fácil imaginar um monstro colossal quando ele viveu há milhões de anos e não tem nenhum parente vivo para compararmos. Mas e se eu te dissesse que a Terra já foi lar de criaturas enormes que são parentes diretos de algumas espécies que ainda existem? Se prepare, porque o que vem a seguir pode mudar para sempre a forma como você vê certos animais do dia a dia. Arthropleura. Começamos com um milípede que faria qualquer um arrepiar. Imagine aquele bichinho que você encontra no jardim. Agora multiplique seu tamanho por 100. Assim era Arthropleura, um verdadeiro titã dos artrópodes que viveu há 300 milhões de anos. Com até 2,5 metros de comprimento, esse gigante rastejava pelas florestas do período Carbonífero, uma época onde os níveis de oxigênio eram altíssimos, permitindo que os animais atingissem proporções assustadoras. Mas calma, apesar da aparência intimidadora, ele era herbívoro, alimentando-se de folhas e troncos. Seu tamanho e couraça resistente eram suficientes para afastar predadores. Hoje, os milípedes são bem menores, mas da próxima vez que encontrar um, lembre-se, seus ancestrais podiam encarar um humano de igual para igual. Titanoboa. Agora, se cobras já causam arrepios, imagine uma serpente de 13 metros de comprimento e mais de 1 tonelada. Essa era a Titanoboa, a maior serpente que já existiu. Ela viveu há 60 milhões de anos nos pântanos da América do Sul, logo após a extinção dos dinossauros. Diferente de algumas serpentes modernas que usam veneno, a Titanoboa caçava com pura força bruta, esmagando suas presas com uma pressão de mais de 400 kg por centímetro quadrado. Seu ambiente quente e úmido era perfeito para o crescimento desenfreado de répteis. Hoje, as sucuris e pítons parecem grandes, mas ao lado da Titanoboa, elas seriam apenas pequenas minhocas. Megalodon. E que tal um tubarão que fazia o grande tubarão branco parecer um peixe dourado? Estamos falando do Megalodon, um dos maiores predadores marinhos de todos os tempos. Esse tubarão pré-histórico podia atingir 18 metros de comprimento, com dentes do tamanho de uma mão humana. Sua mordida era cerca de 20 vezes mais potente que a de um tubarão branco moderno, e ele podia devorar baleias inteiras sem esforço. O Megalodon desapareceu há milhões de anos, possivelmente devido à falta de presas e mudanças climáticas, mas sua lenda permanece viva, alimentando teorias sobre sua possível sobrevivência nos oceanos profundos. Será que ainda existe algum nadando por aí? Paraceratherium. Falando em gigantes terrestres, conheço o Paraceratherium, um parente distante dos rinocerontes, mas sem chifres. Ele podia crescer até o tamanho de 4 elefantes empilhados. Com um pescoço longo parecido com o de uma girafa, ele alcançava folhas no topo das árvores sem dificuldade. Sua imensidão o tornava praticamente invulnerável a predadores, mas mudanças climáticas reduziram sua fonte de alimento, levando-o à extinção. Imagine encontrar um desses passeando por aí. Definitivamente, uma visão impressionante. Sarcosuchus. E se os crocodilos de hoje já são assustadores, imagine um que chegava a 12 metros de comprimento e pesava mais de 8 toneladas. Esse era o Sarcosuchus, um verdadeiro monstro do Cretáceo. Com mais de 100 dentes afiados e uma mordida capaz de esmagar ossos, ele caçava até dinossauros que se aproximavam da água. Além disso, sua estrutura nasal indica que ele poderia emitir sons aterrorizantes para intimidar suas presas. Esse crocodilo gigante dominava rios e lagos na África, tornando-se um dos maiores répteis predadores já registrados. Beelzebufo. Entre os anfíbios gigantes, o Beelzebufo, ou sapo do inferno, merece destaque. Com 40 centímetros de comprimento, ele viveu há 80 milhões de anos e tinha uma boca grande o suficiente para engolir pequenos dinossauros. Diferente dos sapos modernos, ele era um predador implacável, usando sua camuflagem para atacar de surpresa. Imagine um sapo do tamanho de um prato de jantar pronto para te dar o bote. Meganeura. Nos céus do passado, a Meganeura reinava. Essa libélula gigante possuía uma envergadura de até 70 centímetros.
Durante o período carbonífero, os insetos cresceram a tamanhos impressionantes graças ao alto nível de oxigênio. Voando pelas florestas antigas, a meganeura era um predador voraz, capturando pequenos animais com suas garras afiadas. Felizmente, hoje as libélulas são bem menores e inofensivas, ou será que não? Gigantopithecus. Imagine um gorila do tamanho de um urso. Esse era o Gigantopithecus, o maior primata que já existiu. Com quase 3 metros de altura e pesando cerca de 500 kg, ele viveu na Ásia até cerca de 100 mil anos atrás. Alimentava-se de frutas e bambu, assim como os pandas atuais. Alguns acreditam que lendas sobre o pé grande podem ter origem nesse gigante, que dominava as florestas em sua época. Pulmonoscorpius. E se eu te dissesse que escorpiões do passado eram do tamanho de um gato? O Pulmonoscorpius, um escorpião pré-histórico, podia atingir 70 centímetros de comprimento. Ele viveu há mais de 300 milhões de anos, e diferente dos escorpiões modernos, provavelmente tinha um veneno ainda mais potente. Com pinças gigantes e uma cauda afiada, ele era um dos predadores mais temidos do seu tempo. Josephoartigazia. Os roedores de hoje são pequenos, mas no passado existia um que chegava ao tamanho de um hipopótamo. Esse era o Josephoartigazia, o maior roedor que já existiu. Pesando mais de 1 tonelada e medindo cerca de 3 metros de comprimento, ele vivia na América do Sul e usava seus enormes dentes para se defender de predadores. Seu visual era uma mistura de capivara com castor, só que em proporções descomunais. O mundo já foi habitado por criaturas gigantescas que moldaram os ecossistemas de sua época. Embora estejam extintas, seus fósseis nos ajudam a entender como a vida evoluiu e como o planeta mudou ao longo dos milênios. Mas e se alguns desses animais ainda estivessem vivos? Nosso mundo seria muito mais perigoso e, sem dúvida, assustador. Qual desses gigantes você não gostaria de encontrar cara a cara? Conta pra gente nos comentários e não esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais conteúdos como esse.